Eu sou Wagner Toledo e este é o canal Biblicamente. Neste trabalho intitulado A Repudiada e os Rabinos Misóginos, veremos de modo conciso o papel da mulher ao longo da história. Marc Bloch, importante historiador francês do século XX, definiu a história como a ciência dos homens no tempo. Nesse sentido, vamos analisar de maneira breve a ciência das mulheres no tempo, a fim de conhecer a perspectiva feminina da história, que, afinal, é a de todos nós. Antiguidade clássica. Na Antiguidade, 4000 a.C. a 476 d.C., em sociedades como a egípcia, as mulheres não tinham acesso à escrita. Isso significa que as mulheres eram marginalizadas do processo de documentação e produção de conhecimento. Já na Europa, durante a Idade Média, 476 a 1453, as mulheres começaram a exercer outros papéis dentro da sociedade. Além dos afazeres domésticos e do artesanato, que não envolvia apenas a confecção de tecidos, mas a fabricação de cosméticos, pentes e artigos de luxo. As mulheres da nobreza também administravam propriedades como senhoras feudais. Na França, entre 1152 e 1284, na região de Champagne, estima-se que dos 279 possuidores de terras, 58 eram mulheres. Mas como era a vida da mulher no panorama pré-cristão? Quando as Escrituras afirmam que a mulher deve ser submissa ao marido, ela não outorga uma licença anárquica, mas baseada nos preceitos de Deus. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Submissão é, então, a posição do coadjuvante, do que corrobora, e não do sujeitado, humilhado e exposto às necessidades alheias. Pois, do mesmo modo, liderar também implica submissão, colocar seus próprios desejos e interesses em segundo lugar, procurando o bem e a alegria de todos debaixo de sua autoridade. Isso significa ouvir e dar muito valor à opinião dessas pessoas. O verdadeiro líder é servo, não ditador. Maria de Nazaré se destaca neste papel, pois, além de ter aceitado receber e gerar o Filho de Deus, Jesus Cristo, ela sempre foi uma dedicada companheira de seu marido José. Maria é o maior exemplo feminino de abnegação pessoal para que se realizem os planos de Deus. Maria não foi escolhida por Deus porque era uma mulher perfeita, mas sim porque estava disposta a se entregar totalmente para que se cumprisse nela os planos divinos. Com o "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra", visto em Lucas 1:38, Maria ensina que os planos divinos são perfeitos
e que Deus só precisa de um sim e de nossa disposição para fazer da nossa vida uma verdadeira benção. Sara, esposa de Abraão, é uma das mulheres mais emblemáticas da Bíblia, pois, mesmo imperfeita, foi uma das que mais confiou em Deus. Ela era uma mulher submissa e braço direito de Abraão. Podemos citar Miriam, Raabe, Débora, Ruth, Ana, Esther, Maria Madalena e outras. Mas é curioso observar que mesmo os livros inspirados por Deus apresentam sua faceta misógina. Ezequiel, que profetizou por 22 anos durante o exílio babilônico, fez clara referência à pessoa da mulher no papel de profetisa. Ezequiel 13, do verso 17 ao 23. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas de teu povo, que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas e dize: assim diz o Senhor Deus. Ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho para caçarem almas. Quereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Nos versículos que antecedem o texto citado, os homens são nomeados como profetas, no mesmo parâmetro que Ezequiel usa para referir-se a si mesmo, conforme Ezequiel 2, versos 5, 33 e 33. As mulheres são descritas em suas ações proféticas, que são expressas em gestos, amarrar, costurar nós e fazer véus. Os homens são denunciados pelas suas ações proféticas, que estão demarcadas no âmbito da profecia verbal, como as visões e as adivinhações. Dos profetas é dito que não foi Yahvé que os enviou, e das profetisas que elas profanam a Deus. Embora a ação das mulheres seja, de acordo com o verbo usado nabiar, uma profecia, as interpretações dos exegetas ao texto deixam evidente a sua aproximação pré-concebida de que o que as mulheres fazem não pode ser enquadrado nos padrões de normalidade do que é profético. Os homens são considerados opositores clássicos. A sua fala é profecia, mas a ação das mulheres é algo como, é quase que, é querendo ser, tanto na visão do profeta, como na visão dos que interpretam o texto, os exegetas, os assim chamados estudiosos. É claro que a profecia legítima feita por mulheres é atestada em alguns textos bíblicos. Miriam é mencionada em Êxodo 15, Débora em Juízes 4 e 5, Ulda em 2 Reis 22, 14 e Noádia em Neemias 6, 14. Também Isaías 8, 3 fala da profetisa, mulher do profeta Joel. Fala do dom da profecia derramado pelo Espírito de Deus sobre filhos e filhas. A palavra Nabi, profeta, no masculino, ocorre 309 vezes na Bíblia hebraica, enquanto que seu equivalente feminino, Nabiá, profetiza, ocorre somente 6 vezes. No entanto, com Miriam como a primeira profetisa nomeada, até Noádia, que fica num período bem tardio no pós-exílio, é abrangida toda a história de Israel. Parece-nos
que o sexismo rabínico teve seu auge no período veterotestamentário. Vamos aos fatos. Números 5:14. Se o espírito de ciúmes vier sobre ele, o marido, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela. Primeiramente, a mulher judia só teria direito a pedir divórcio se o marido exercesse uma das 3 profissões: coletor de excremento de cachorros, fundidor de cobre ou curtidor. E isso se daria unicamente ao mau odor produzido por essas atividades. A lei estipulava também que a esposa podia solicitar divórcio, pasmem, a partir dos 13 anos de idade, se o marido a obrigasse a fazer votos, abusando de sua dignidade, ou se ele padecesse de lepra ou pólipos. Quando o marido supunha que sua esposa era-lhe infiel, levava-a ao sacerdote para obrigá-la a confessar. Se negasse a admitir a culpa, a desgraçada tinha de passar pela prova maldita. O sacerdote produzia uma poção feita a partir da mistura da terra retirada do solo do tabernáculo e da tinta com a qual se escrevia as maldições e, entre cerimônias religiosas, dava essa bebida estratificada à acusada. A crença judia pregava que, se a mulher fosse realmente culpada, o misterioso líquido atacaria suas entranhas e matá-la-ia. Se fosse inocente, as águas amargas não lhe fariam dano algum. Detalhe: as águas amargas já eram citadas no Código de Hammurabi, apresentado na aliança de Deus com Abraão. 1/10 de efa, exigido para o sacrifício de oferta, corresponde a 3.600 gramas. Para quem sabe, a soma é 3 mais 6, 9. 9 aponta para a justificação de Cristo. A tinta usada continha 4 elementos principais: anil, carbonato de potássio, ácido arsenioso e cal virgem, o que produzia o sulfeto de arsênio. Juntava-se 250 gramas de água, mais a terra e o sulfeto de arsênio, o amarelo, mais tóxico que qualquer outro. Quem ingerisse uma substância com as características aqui descrita sofreria um quadro gastroentérico, que é rompimento das mucosas internas do trato intestinal. 120 miligramas desse ácido pode ser letal. O Tribunal de Justiça, ou pequeno sinédrio, era composto por 23 juízes. A acusada ficava diante dos juízes. Rasgavam-se os seus vestidos diante do povo. 2 seguranças esticavam os braços da acusada. Um puxava seus cabelos, impedindo que ela levantasse a cabeça. Outros 2 seguravam-lhe as pernas para que não se dobrassem, impedindo o vômito. Um outro lhe trancava as narinas e outro mantinha a boca aberta para que as águas amargas pudessem ter passagem livre.
Feito isso, os olhos da vitimada ficavam ocre e as artérias de seu pescoço inchavam alarmantemente. Seguia-se a isso disenteria, cãibras e, após entorses e convulsões, chegava-se ao desmaio por asfixia. Como muitos dos casamentos eram com vistas a vantagens como dotes, introduzia-se em muitos casos a guariba, potente tóxico extraído da víbora do deserto. O cal virgem tornava o veneno da víbora inócuo por via oral, mas com a adição da guariba, o óbito da vitimada era líquido e certo. Qual surpresa dos anciãos sexistas misóginos ao verem o veneno se fazer ineficaz pela ação do próprio Deus, que não toma o inocente por culpado, tampouco o culpado por inocente. Sabemos que a questão é polêmica e os celeumas jamais se esgotarão. Estamos em tempos de guerra contra o pecado. E tal qual as patentes hierárquicas militares, assim são as nossas divisas espirituais. A insígnia maior é a de Deus, o presidente da nação cristã, da sociedade, da irmandade cristã. Cristo é o marechal e a igreja, homens e mulheres, compõem o corpo de oficiais. O importante é que Cristo seja tudo em todos. Diz a palavra que, aos casados, que honrem seus parceiros, aos solteiros, que Cristo, o noivo nubente, vos conforte com seus entranháveis afetos. Bebam todos o licor do amor fecundo, saciem-se com os frutos e aromas de amor, e se felizes, hoje e sempre. Amém.